Bom dia, vamos falar com Deus. Fiquem de pé, fechem os olhos. Vamos entrar na presença de Deus. Tu és soberano sobre a terra, Sobre os céus, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. absoluto. Tudo que existe, Tudo que existe e acontece, tu tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Apesar Desta glória, dessa glória que tem, tu te importas tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és Soberano. Soberano sobre a terra, Sobre os céus, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. absoluto. Tudo que existe, Tudo que existe e acontece, tu tu sabes. sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar E apesar dessa glória que tem, tu te importas tu te importas comigo também. também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. E apesar E apesar dessa glória que tem, tu te importas tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai e nosso Senhor. Nós entramos mais uma vez em oração e mais uma vez nos aproximamos do Teu trono através da fé, firmados sempre nos méritos de Jesus, um sacrifício perfeito que Ele realizou por nós. E por causa dos méritos dele, chegamos diante do Teu trono, Senhor, para mais uma vez buscá-lo, porque está escrito: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará para vós. Está escrito: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. E nós temos a consciência de que, à medida que nos voltamos para Ti, e à medida que o Senhor se volta para nós, à medida que nos aproximamos de Ti, e à medida que o Senhor se aproxima de nós. Sendo assim, Senhor, eu quero agradecê-lo mais uma vez
por este privilégio que temos de mais uma vez te buscar, de mais uma vez nos reunimos em nome de Jesus com o objetivo de buscar a tua face, de buscar a tua força, porque não há nada neste mundo que possa substituir a tua presença, que possa produzir a vida que a tua presença traz ao nosso espírito, à nossa alma. Muitas são as pessoas que estão por aí perdidas, cegamente tentando encontrar vida espiritual nos deuses deste mundo, nas dissoluções deste mundo, e a cada dia que passa elas vão morrendo espiritualmente. E assim estávamos e vivíamos, morrendo a cada dia sem a tua presença, vivendo uma vida dominada pelo pecado, pelas trevas, até que a tua misericórdia recaiu sobre nós, nos alcançou. E aqueles que são alcançados, foram alcançados, e de fato compreendem a riqueza que é estar na tua presença, sabem que não há nada mais importante do que estar na tua presença. Nós te glorificamos, te exaltamos, porque o Senhor é Deus e não muda. O Senhor é fiel, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, para que o Espírito Santo venha corresponder aos que vieram de coração te buscar, vieram com o objetivo sincero de buscar a tua face. Abra sua Bíblia, por favor. Deixa eu dar uma orientação. Semana passada nós orientamos que a partir do momento que temos a oportunidade de chegar à presença de Deus, a partir daí depende de nós. À medida que a gente se aproxima dele, ele se aproxima de nós. Deixa eu dar uma orientação, Josué capítulo 14. Toda luta Tem sempre no final uma vitória. Jamais declare aceite sua derrota. Quem ama não desiste, vai até o fim. Acredita, ainda que as dores sejam fortes, ainda que os problemas te sufoquem, pra tudo existe uma solução. Toda luta tem sempre no final uma vitória. Jamais declara aceite sua derrota. Quem ama não desiste, vai até o fim.
minhas dores sejam fortes, ainda que os problemas te sufoquem. Para tudo existe uma solução. Olhe para mim, por favor, depois a gente lê. Se você quer ser abençoado, preste atenção, abra o seu coração. Há um versículo em Provérbios 28:14, depois eu leio, que diz que bem-aventurado é aquele que se mantém constante no temor do Senhor. Mas aquele que endurece o coração, ele cai em desgraça, ou ele cai em ruína. Feliz e abençoado é aquele que se mantém constante. A palavra constante ou constância significa, no dicionário, a qualidade daquilo que é contínuo. Então, o que é constância? É uma qualidade daquilo que é contínuo, daquilo que tem continuidade. Você sabe que muitas pessoas neste mundo, não são poucas não, elas têm um problema de não conseguir dar constância ou ter constância em muitas coisas na vida. Não são poucas as pessoas que dizem: eu tenho um problema, eu começo as coisas e não termino, eu inicio e não continuo. Então tem muita gente que está sempre começando alguma coisa, mas não conseguem ter constância, não conseguem dar continuidade àquilo, e elas perdem muito. Elas deixam de obter ou de vencer ou de alcançar coisas importantes na vida porque elas começam, mas não terminam. Elas começam, mas elas não conseguem prosseguir. Isso acontece com muita gente em vários aspectos da vida. Ora, qual é o aspecto mais importante da nossa vida? O aspecto familiar é importante. O aspecto financeiro da vida de uma pessoa é importante. O aspecto profissional é importante. O aspecto físico é importante. Existem vários aspectos da vida que são importantes, mas eles não são mais importantes do que o aspecto espiritual da vida de uma pessoa. Então, o aspecto profissional é importante, o aspecto familiar é importante, o aspecto físico é importante, Mas qual é o aspecto mais importante da vida de uma pessoa? É o espiritual. Porque o aspecto espiritual, ele está ligado não só à vida da pessoa enquanto ela está aqui neste mundo, mas ele está ligado à vida eterna. Dependendo do que houve, do que acontece, do que acontecer espiritualmente, no aspecto espiritual, a pessoa pode passar a vida eterna na presença de Deus, ou ela pode passar a vida eterna na condenação, no sofrimento. O aspecto espiritual é o mais importante. Ora, se é preciso aprender a ter constância em todos os aspectos da vida, tem que ter constância naquilo que está relacionado à sua vida familiar, à sua vida profissional, à sua vida financeira. Você tem que ter constância na vida. Não tem que ter constância naquilo que é contrário a Deus, naquilo que é pecaminoso, naquilo que desagrada a Deus, naquilo que não abençoa. Então não se tem que ter constância.
Se começa algo errado, se começa algo contrário à vontade de Deus, algo que não abençoa, que não fortalece, então eu não tenho que continuar, eu não tenho que dar constância àquilo que é contrário a Deus. Mas o que é importante, que abençoa, eu preciso dar continuidade. Então muitos cristãos, muitas pessoas um dia estiveram, nós não podemos esquecer disso, elas estiveram desfrutando da presença de Deus e de todas as bênçãos e riquezas que Deus concede, mas elas esqueceram ou desprezaram o que diz a Bíblia e não lutaram para se manterem constantes na vida com Deus, constante na sua fé, na sua obediência, no seu amor, na sua esperança em relação à vida eterna, não se mantiveram constante em buscar a Deus, em congregar, em lutar. Elas não se mantiveram constantes, elas começaram uma coisa com Deus, uma vida com Deus, elas iniciaram uma vida na presença de Deus, mas elas não foram constantes, elas não deram continuidade àquela vida com Deus. A palavra de Deus se cumpriu com elas. Bem-aventurados os que se mantêm constantes no temor do Senhor, mas o que endurece o coração cai em grande desgraça ou ruína, depende da tradução, a mesma coisa, desgraça ou ruína, uma coisa. Então, o que acontece? É preciso lembrar disso. Se uma pessoa, para outros aspectos da vida, elas começam e param, começam e param, começam e param, começam e param. Tem pessoas que você perguntar quantas coisas você iniciou na vida, você começou e você desistiu, e elas vão fazer uma lista. Elas vão dizer, já comecei isso, não fui em frente, comecei aqui, não fui em frente, comecei aqui, não fui em frente. Olha, se isso é ruim e a pessoa perde porque não tem constância, você imagina uma pessoa cristã que não tem constância na sua vida espiritual, não tem constância na sua fé, não tem constância em buscar a Deus, não tem constância em obedecer, não tem constância em congregar, não tem constância na sua fidelidade, não tem constância no seu amor, não tem constância na sua vida de oração, não tem constância em ler a Bíblia, não tem constância em se consagrar. Quer dizer, começa e para, começa e para, começa e para. Essas pessoas, gostando ou não, elas estão caminhando para ver se cumprir em suas vidas o outro lado, porque um lado diz, bem-aventurado os que se mantêm constantes no temor do Senhor, quer dizer, felizes e abençoados aqueles que dão continuidade no seu temor, no seu respeito, na sua vida para com Deus, uma vida de respeito para com Deus. Mas o que endurece o coração cai em desgraça ou ruína. Elas vão ver, e a gente vê isso acontecer. Por quê? Porque qual é o aspecto mais importante? É o espiritual. É o espiritual. O aspecto familiar é importante, tem que ser cuidado, claro. Cuidar do seu aspecto, quem trabalha, quem precisa, nem todos trabalham, nem todos precisam, ou nem todos podem, mas eu tenho uma vida profissional, é um aspecto importante, tem que cuidar da sua vida profissional. Tem um aspecto físico,
Todos nós precisamos cuidar do nosso corpo físico, ao aspecto físico. Você pode cuidar muito bem e pode adoecer, isso acontece. Até atletas, às vezes, contraem uma doença grave, mas tudo bem, mas você tem que cuidar. Eu não posso dormir a qualquer hora, eu não posso comer de qualquer jeito, eu não posso viver de qualquer maneira, porque eu tenho que cuidar do aspecto físico. Tem que cuidar do aspecto físico. Mas qual é o aspecto mais importante? É o espiritual. Porque o aspecto espiritual, ele define, não só em relação aqui, quanto tempo estará aqui neste mundo, mas o aspecto espiritual define em relação à eternidade, onde vai passar. A presença de Deus, para passar a eternidade na presença de Deus, tem que crer em Jesus, arrepender-se, segui-lo, andar com ele, continuar andando. Jesus disse: quem perseverar até o fim será salvo. Então eu não posso começar a minha vida cristã e paro. Começo a seguir Jesus e paro. Eu sigo Jesus um tempo, depois volto, depois paro, depois... Não, eu tenho que perseverar até o fim. Muito bem. Mas eu tenho que ter constância nessa vida espiritual. Eu preciso ter uma vida de oração. Então não adianta eu ouvir o pastor falar que tem que orar. Então a partir de agora eu vou orar. Todo dia eu vou ter o meu momento de orar. Eu oro uma semana. Depois larga a mão. Ora 15 dias, depois desiste. Não, eu tenho que ter constância nesta vida de oração. Não importa se estou vivendo momentos de grandes vitórias ou se estou enfrentando lutas, eu preciso orar. Orar é falar com Deus, eu preciso me comunicar com Deus, eu preciso falar com Deus, eu preciso meditar, eu preciso orar, eu preciso manter o meu relacionamento com Deus, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso congregar, eu preciso fazer um monte de coisa que tem a ver com essa vida espiritual. Não adianta. Tem gente, cristãos, que agora eu vou orar, e começa a orar uma semana. Uma semana vai lá direitinho. Separa o seu momento para orar. Agora eu vou ler a Bíblia, porque eu não lia a Bíblia, ou quase não lia. Eu preciso me alimentar da palavra de Deus. Uma semana lê a Bíblia. Depois larga a mão, relaxa. Uma semana, eu preciso meditar na palavra de Deus. Aí começa a ter o seu momento para meditar no que Deus falou. Medita uma semana e para. Eu preciso congregar. Eu preciso ir à igreja, porque a Bíblia fala congregar. Congrega uma semana, um domingo direito, no outro domingo direito, fielmente. Daqui a pouco, no terceiro, já não. O que essas pessoas esperam? O que as pessoas esperam? Se elas não são constantes na vida com Deus. Eu estava vivendo de qualquer maneira, agora eu propus no coração. Vou começar a obedecer a Deus, vou limpar a minha vida das coisas que não agradam a Deus, eu vou obedecer. Obedece uma semana, obedece 15 dias, obedece um mês, depois largam a obediência. Eu preciso viver pela fé. Parei de viver pela fé, preciso viver pela fé. Aí começa a viver por fé uma semana, 15 dias para essa fé. Eu preciso viver em plena confiança em Deus. Confio em Deus 15 dias. Eu vou confiar em Deus. Vou entregar minha vida, confiar em Deus. Confia 15 dias. Abandona essa confiança. O que essas pessoas esperam?
crescer, se fortalecer, ter uma confiança maior, uma fé maior, conhecer mais a Deus, serem bem-aventuradas, como diz a Bíblia, felizes e abençoadas, não está esperando uma coisa que não vai acontecer. Se planta semente de abacate, você não pode esperar que vai sair chuchu da coisa. Não vai. Você plantou o quê? Eu plantei abacate. Você tem que esperar abacate. Plantou abacate, mas está esperando chuchu. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu plantei banana, mas estou esperando aí sair umas laranjas daí. É a mesma coisa. Não tem constância, querem se tornar bem-aventuradas. Não vai. Se não há constância, eu oro, eu desisto, eu obedeço e paro, eu confio e paro, eu uso a fé e paro, eu congrego direitinho o tempo e depois relaxo. Você está esperando o quê? O que essa pessoa está esperando? Se alguém diz, bispo, qual é o futuro dessa pessoa? A gente não revela futuro nenhum de ninguém, não é nada de revelação, é o que está na Bíblia. Eu vou dizer o que eu disse para a pessoa. Eu vou dizer, olha, o futuro é cair em desgraça. Mas é membro da igreja do Novo Nascimento, da igreja A, B, C, não vai fazer diferença. Se não há constância, vai cair em desgraça. E essas coisas, elas são individuais. A vida com Deus é individual. Eu disse domingo, se você tem uma esposa, um marido, que um ajuda o outro na fé, é muito bom. Meu marido me abençoa. Ele me fortalece e eu fortaleço a esposa. Muito bom. Aí eu tenho um noivo que é de Deus. Ele me abençoa, eu o abençoo. Um ajuda o outro a crescer. Eu tenho um namorado, uma namorada que um ajuda o outro a crescer. Eu tenho um filho, ele me ajuda a crescer, eu o ajudo a crescer. Você tem alguém que ajuda a crescer? Ajuda. Amém. Mas mesmo assim é individual. Se o marido tem constância na sua vida com Deus, ele está plantando para continuar sendo feliz e abençoado. A esposa não tem constância, ela está plantando para cair em desgraça, e vice-versa. Ele não tem constância, está plantando para cair em desgraça. Ela tem constância, ela está plantando para continuar sendo bem-aventurada. Essas coisas são individuais. Não adianta só chegar e pensar, a igreja, o pastor vai fazer tudo. Não, eu tenho que manter a constância na minha vida com Deus, na minha fé, na minha obediência, na minha oração. Eu tenho que manter a minha constância. A minha esposa tem que manter a constância dela, a vida dela com Deus. Ela não pode se escorar em mim, eu também não posso me escorar nela. Os pastores individualmente, eles têm que manter a constância deles. As esposas, obreiros, é individual. Se começa e para, vai esperar o quê? Crescer espiritualmente? Não vai acontecer. Vai esperar ter mais força? Não vai. Então nós temos que ter constância. Acima de tudo, porque queremos a vida eterna. Independente das bênçãos que recebemos aqui, queremos a vida eterna. Não, eu tenho que continuar firme com esse Deus. Eu tenho que continuar firme na minha fé. Eu tenho que continuar firme na minha confiança em Deus. Eu tenho que continuar firme na minha obediência para com Deus. Não continua, então, às vezes as pessoas se assustam, né? Porque elas de repente vê alguém na presença de Deus e de repente
pessoa vê a pessoa em ruína. Jesus disse: quem me segue não andará em quê? Trevas. Nós temos que orar, repreender o diabo, os demônios, confrontar o diabo? Claro que temos. Claro que temos. Há uma luta espiritual, mas espera aí. Você está na presença de Deus. Você está caminhando dentro de um temor, de uma obediência, de uma fidelidade. Quer dizer, tem algum demônio fortão capaz de, vou arrancar essa pessoa da mão de Deus e vou levar para o buraco? Não, não tem um demônio fortão para isso. Não tem. Deus é Senhor. Não tem trabalho de macumba. Não teve trabalho de macumba. É a pessoa que estava na presença de Deus e não teve constância na sua obediência, na sua fidelidade, na sua fé, no seu amor, no seu temor para com Deus. Foi, sabe como é que é? Vai largando aqui, largando ali, largando lá, largando aqui, largando lá, aí sim, chega uma hora que o diabo cresce os olhos, aí o desgraçado fala: opa, eu acho que ali eu consigo me dar bem. Isso é natural, isso acontece. Porque está escrito: sujeitai-vos a Deus. O que é se sujeitar? É se submeter a Deus. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, qual é a condição para a gente resistir ao diabo? É se sujeitando a Deus. Está se sujeitando a Deus, se submetendo a Deus, então tem força para resistir o diabo. Não, está repreendido. O diabo não tem vez, e não tem chance, porque a pessoa está se submetendo a Deus. Agora, quando a pessoa vai como se deixando de se sujeitar a Deus, aí ela não vai ter força para resistir o diabo. Aí chega uma hora que o diabo viu o cristão decaindo, relaxando, acomodando, dormindo espiritualmente, largando a vida com Deus de qualquer maneira. Chega uma hora que, aí sim, aí eu tenho certeza que o diabo falou: ali eu vou me dar bem, ali eu vou ter êxito. Por quê? Porque está decaindo. Então é muito importante, eu vou ler aqui o texto, é muito importante que nós tenhamos esse entendimento. Tirando as coisas erradas, injustas, contrárias a Deus, que não abençoa, a gente não tem nem que querer começar nada. Agora, é algo agradável a Deus, justo, correto, que é da vontade de Deus, então eu tenho que ter constância naquilo. Eu vou começar e eu tenho que prosseguir. Se essas coisas, para a vida natural, aspecto natural, é importante se ter constância, você imagina na vida com Deus. Então, vou orar uma semana, não, fiz um propósito aí de todo dia separar um momento para orar. Eu oro uma semana, daqui a pouco eu largo. Vou fazer isso aqui, largo. Não vai funcionar. Não vai funcionar. E esta é uma, não é a única, mas é uma das razões. Porque muitas das vezes você vê gente que esteve na presença de Deus. Esteve. E muitas das vezes hoje você vê pessoas na ruína, na desgraça. Olha assim e fala: poxa, esse já esteve na presença de Deus. Já até serviu a Deus, já até, foi usado por Deus e hoje está em ruína. Esse é um dos motivos. Porque se a pessoa se mantiver constante na sua obediência para com Deus, obedeci ontem, vou obedecer hoje, amanhã eu continuo obedecendo, dificilmente ela vai dar brecha para o diabo, porque ela está dentro de uma obediência para com Deus. A obediência
ela nos conduz às bênçãos de Deus, ela não conduz à maldição. Se você se mantiver dentro de um temor, na constância, no seu temor, que é de respeito para com Deus, você vai dizer, não, isso aqui eu não vou fazer, que isso aqui está errado diante de Deus, eu não vou fazer. Você teme a Deus, não homens, você teme a Deus. Não, por ali eu não vou, porque isso aqui não, isso não vai agradar a Deus, não quero desagradar a Deus. Você tem um temor para com Deus, dificilmente vai dar brecha para o diabo. Eu vou me manter constante na minha oração. Não é oração só para pedir solução de problema, falar de problemas. Eu vou falar com Deus, eu vou me relacionar com Deus, eu vou ouvir a voz de Deus. A sua oração, a oração do justo produz muito efeito, mesmo que não veja imediatamente, mas ela vai produzir efeitos diversos. A oração traz o quebrantamento, fortalece, dá à pessoa condições de ser mais sensível a ouvir a voz de Deus. A oração produz muita coisa, além das vitórias, além de coisas que são evitadas. A oração produz muita coisa, protege o coração da ansiedade, a mente, a oração, gratidão. Eu vou ser constante. Eu vou ser constante em meditar na palavra de Deus. Ontem eu peguei a Bíblia tal, li, depois eu meditei, fiquei pensando o que Deus falou. A meditação abençoa. Então, se você for constante na meditação, vai te abençoar. Eu vou ser constante em congregar, com chuva, com sol, eu estou lá. Não interessa se tem uma ou duas na reunião, eu estou lá. Eu vou lá buscar a Deus. Ah, meu filho não quis, minha mãe não quis, meu pai não quis. Você vai fazer o quê? Você vai carregar as pessoas nas costas para buscar Deus? Não existe isso. Nem eu que sou pastor. Ele tem que carregar ninguém nas costas para buscar a Deus. Não vou fazer isso nunca fiz. Eu vi, você já carregou alguém nas costas assim para buscar Deus? Nunca, jamais. Porque não funciona. Você viu Jesus forçando barra para alguém crer nele? Hein? Você viu Jesus falando, não, você tem que crer em mim, você tem que crer. Não, rapaz, você tem que crer em mim. Não, rapaz, você tem que me aceitar. Você viu isso? Jesus fez isso com alguém? Jesus pregava, quem cria era abençoado, era salvo, era curado, recebia. Quem não cria, Jesus fazia o quê? Ia embora direto. Você nunca viu, nem vai ver apóstolos, profetas, Jesus, homens de Deus, insistindo que as pessoas têm que crer, têm que... Não existe isso, não existe isso. Não, o marido não quis, falou que está nublado. Não vou hoje não, que está nublado. A mãe diz, não, hoje está muito sol. A pessoa não quer, não empurra nada, nem force barra. Não, mas eu vou levar na igreja do Novo Nascimento. Não traga ninguém aqui amarrado. Não traga ninguém aqui amarrado. E você acha que eu quero pregar para quem está amarrado? Hein? Você acha? Você acha que eu vou querer alguém aqui olhando para mim assim, com cara de jararaca? Nada. Não, eu prefiro pregar para ninguém, então. Porque o pastor quer pregar para quem quer ser abençoado, quem crê. A pessoa pode ser incrédula, mas pelo menos ela tem que abrir o coração para ouvir. Ah, não, meu filho, vou levá-lo lá na marra. Vai ficar aqui olhando para mim com cara de que está doido para ir embora? Melhor que ele nem venha, porque eu tenho certeza que não vai acontecer nada com ele. Nada. Deus não é demônio. O Espírito Santo não é um demônio. O Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo convence, o Espírito Santo não domina. Quem domina? Os demônios. A pessoa querendo ou não querendo, não tem a presença de Deus, o demônio entra e domina. E só vai sair dali se aquela pessoa for liberta por Jesus.
Se não for, o demônio vai dominá-la até o último instante da vida dela. E ela morreu sem salvação, os demônios arrastam a alma para o inferno. Essa é nossa. E não tem como discutir. Então, eu vou congregar com constância. Pode ter uma pessoa na igreja, não importa, o pastor está lá. Eu disse outro dia que se tem uma, se tem 10, se tem mais, eu sou o mesmo, Jesus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, nós vamos fazer a obra de Deus aqui da mesma forma. E se você tiver com o coração aberto, só tem um na reunião, se tiver coração aberto, você vai ser abençoado. Se o coração não está aberto, pode estar no meio de milhares, não vai acontecer nada. Então eu preciso congregar com constância. Eu preciso, porque esta fé, a presença de Deus, o dom do Espírito Santo, quem tem, tudo isso dentro de nós é como uma fogueira. Eu tenho que manter isso aceso. Na hora que apagar o negócio, desgraçou tudo. E para manter aceso, eu tenho que ter constância. Então, todos os dias, tem algum problema, bicho? Está doente? Está com algum problema? Está passando fome? Está passando problema? Não estou passando problema. Mas eu preciso todos os dias falar com Deus. Ou não? Ou não? Ou é um dia, 2 dias, 3 dias, depois eu paro? Não, todo dia eu tenho que ter o meu momento com Deus. Todo dia tem que andar dentro de um temor, de um respeito. Eu tenho que ser constante nesse temor. Eu tenho que viver dentro desse respeito para com Deus. Não, por ali eu não vou, porque isso aí vai desagradar a Deus, isso não vai me abençoar, isso aí é pecado, é contrário a Deus. Todo dia, todos os dias, tem que manter a fé. Eu tenho que manter a minha fé. Todos os dias eu tenho que alimentar a minha confiança em Deus, a minha fé em Deus, o meu amor, a minha esperança, todos os dias. Todos os dias nós precisamos ser constantes na nossa vida espiritual. Se não for, é triste, é duro, né? A pessoa diz, poxa, morreu fora da presença de Deus. Decaiu de tal maneira que alcoolismo e drogas. Isso acontece por aí. Deixa eu ler aqui um texto, depois alguns versículos. O texto todo mundo conhece, a maioria. Isso não se trata apenas de força física, no sentido de batalha física. Josué 14:6, o título diz: Josué dá Hebrom. Hebrom se tornou depois uma cidade. Davi, anos depois, reinou lá por 7 anos. E depois 33 em Jerusalém. Mas diz assim: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, né, filho de Jefoné o quenezeu, disse-lhe. Josué agora estava liderando, o povo já tinha entrado na terra, agora estava dividindo a terra. Então Calebe foi até ele. E Calebe então disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti, né? Porque quando, olhe para mim, quando eles foram espiar a terra, eles estavam naquele lugar, Calebe e Josué estavam lá, entre os espias, entre os 12. E quando os 12 voltaram, apenas Josué e Calebe disseram: vamos lá, a terra é uma bênção, Deus é com a gente, os inimigos serão destruídos e tal. E os 10 homens eram derrotados, incrédulos, derrotaram, falou: lá, aquele lugar lá, como se diz, é uma desgraça, aquele lugar é lugar que devora homens e tal. E aqueles 10 contaminaram quase 3 milhões de pessoas, quase 3 milhões de pessoas. As pessoas choraram, se desesperaram, vão voltar para o Egito. Ali houve uma mudança no rumo daquele povo, porque eles estavam para entrar na terra, desagradaram a Deus, e aí Deus falou: não, vocês não vão entrar. Agora, o que deveria demorar 11 dias virou 40 anos, porque Deus fez eles rodearem o deserto e morrendo aquela geração, para entrar uma outra geração na terra. Agora Josué
já conquistou a terra com uma outra geração, Caleb está lá, e ele então agora diz assim: tinha eu, versículo 7, tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz de Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o meu Deus. Perseverar significa você prosseguir sem olhar para nada, para trás, sem olhar para o lado, você prossegue. Perseverar. Então, Deus naquele dia usou Moisés e prometeu que Caleb e Josué, porque perseveraram em segui-lo, seriam abençoados. Versículo 9, então naquele dia, jurou dizendo, Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel no deserto. E já agora sou de 85 anos. Né? Passaram-se 40 anos. Quando ele recebeu aquela promessa, ele tinha 45. Agora ele está com 85. E ele diz: estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como também para voltar. É bom que se diga, olhe para mim, Caleb era um homem de fé, de guerra. Ele está dizendo para Josué: a minha força, tal como era há 40 anos atrás, é agora. Quando foi feita aquela promessa, eu tinha 45. Agora eu tenho 85. A minha força é a mesma. Eu estou pronto para ir para o combate e voltar. Sair dele e voltar. Esse combate não significa apenas batalha física, força física. Caleb está falando que a sua força, não só para o combate, mas para continuar com Deus, obedecendo a Deus, perseverando em seguir a Deus, era a mesma. Era a mesma. A força dele era a mesma. Agora, pois dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os Anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom e herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverava em seguir o Senhor Deus de Israel. Amém? Aquele homem, ele continuou, olhe para mim, na mesma fé, mesma obediência, mesma coragem, mesma confiança em Deus, mesmo temor para com Deus. Ele perseverou em seguir a Deus. Então, fisicamente, olhe para mim, por favor. Fisicamente, o cristão, com o passar dos anos, é natural que a condição física mude. De repente você tinha 30 anos, você corria. Agora, com a sua idade, você diz: eu estou com 70. Pô, não dá para correr mais. Fisicamente, é até natural que a força diminua, mas espiritualmente não. Não tem negócio da idade para o aspecto espiritual. Quando eu tinha 30 anos, minha fé era uma, minha confiança era uma, agora eu estou com 60, o bispo, não é a mesma fé. Não. O passar do tempo pode até tirar a natural a força física de uma pessoa, ou diminuir
pelo menos. Espiritualmente, não. Com 30 anos eu tinha uma fé, uma confiança, um temor, uma obediência para com Deus. Pô, agora eu estou com 40, um exemplo. A pessoa diz, eu estou com 40. Você pode estar com muito mais fé agora, muito mais confiança agora, muito mais temor agora. Por quê? Porque o aspecto espiritual, ele não depende da idade. A idade não faz diferença. Você pode ter um cristão com 80 anos, pô, é cheio de fé, cheio de confiança, cheio de temor, cheio de determinação. É um cristão, você diz assim, esse tem muita força. Ele tem 80 anos. Fisicamente, às vezes, ele está em dificuldade para andar, fisicamente, mas espiritualmente ele está muito forte, porque o aspecto espiritual não depende da idade. Quem é que vai fazer com que essa fogueira se mantenha acesa e ela tenha mais força? Cada um tem que fazer a sua parte. A igreja tem a função, nós temos a nossa responsabilidade de transmitir, de orientar, de aconselhar, sim. Mas quem tem que correr atrás para ter uma constância na vida espiritual é você individualmente. Eu tenho que fazer a minha parte, você tem que fazer a sua. Eu não posso depender da minha esposa, dizer, você tem que orar. Não posso, existe. Posso depender da minha esposa para dizer, você tem que continuar na fé, você tem que continuar confiando em Deus. Não, é individual. É individual. Então, ou a pessoa caminha, ou o cristão caminha. É isso aí. O aspecto espiritual não depende da idade. Um senhor de 80 anos, ou uma senhora de 80 anos, pode ter uma fé tremenda, uma confiança tremenda, um temor tremendo, uma confiança em Deus tremenda, muito forte. E de repente, um rapaz de 20 anos não tem nem de longe a fé que aquele senhor, aquela senhora tem. Fisicamente, há uma diferença entre eles. O rapaz de 20 anos, ele pode correr, subir e tal, ele está jovem, 20 anos, aquele senhor está em dificuldade de andar. Mas espiritualmente não é assim. Espiritualmente, não depende da idade. Depende da gente alimentar essa fogueira acesa e com mais força. Eu tenho que pôr lenha nessa fogueira todos os dias. Eu preciso orar, preciso temer, preciso manter constância na obediência, na fidelidade, eu preciso meditar, eu tenho que alimentar essa fogueira. Quanto mais alimentar essa fogueira, mais força ela terá. É assim que funciona. Não importa a idade, não depende da idade. Da mesma forma, é com cada um de vocês, cada um. Quem tem que fazer isso é a pessoa, eu tenho que fazer. Para isso, continuidade. Continuidade. Fui lá, botei 3 gravetinhos na fogueira. Estou esperando ela. Você botou 3 gravetinhos? Quando? Botei semana passada. E essa semana? Não pus nada. Tem outros que dizem, não, eu vou alimentar. Então não tem, deixa eu ler aqui rápido. Provérbios 28, 14. Aqui não está falando de gente incrédula. Esse versículo está se referindo Provérbios 28, 14, para a gente poder orar. Feliz o homem constante, é a qualidade daquilo que é contínuo. Feliz o homem constante no temor de Deus.
Tá certo? Então esse é um lado. Então, feliz o homem constante no temor de Deus. Mas o que endurece o coração cairá no mal, ou na desgraça ou na ruína, depende aí da tradução da sua Bíblia. Tá certo? Então é assim, ou não tem meio termo, tá? Vida espiritual não é como a vida física, tá? Você pode passar 30 anos da sua vida. Quanto você pesa? Ou eu peso 70. Passou 30 anos, não sai de 70. Tem gente que não sai de 70. Passa 40 anos, quantos quilos você tem? Você tem 70. Consegue se manter a vida inteira no mesmo peso? Fisicamente é possível. Espiritualmente não. Ou você faz por onde crescer espiritualmente, ou se bobear vai regredir. Quando Caleb diz, tal era a minha força antes e agora, ele fez por onde se manter muito bem. Tem cristãos que se acomodam, começam, desistem, e aí eles chegam uma hora que assim, qual é a sua condição espiritual? Ele diz, é essa aqui, ó. É como se fosse uma medida aqui do púlpito, é essa aqui, ó. Se você não correr atrás para crescer, a tendência é o quê? É diminuir. A tendência é ir diminuindo. Então, ou faz por onde se tornar feliz e continuar sendo feliz porque se mantém constante no seu temor para com Deus, ou então está correndo o risco de cair em ruína. E aí é individual. Eu disse domingo, tem membros que eles até procuram, não tem, mas eles procuram uma desculpa, às vezes, para não ir na igreja. Você não foi na igreja domingo? Não, porque quando eu acordei eu tossi. Aí eu tossi, eu falei, não vou não. Você não foi na igreja por quê? Não, porque de manhã assim eu dei um espirro. Ah, é? Então eu espirrei, eu falei, não, espirrar de manhã não pode, então não vou não. É isso aí. Não vou, porque você não foi na igreja? Não, fui na igreja quando eu estava saindo de carro. Eu vi um gato preto assim, em frente à minha garagem. Pô, tem um monte de gato preto por aí, pelo amor de Deus, mas o gato preto é uma desculpa. Eu não fui porque eu vi um gato preto na minha porta. Ou a pessoa planta para se tornar bem-aventurada, ou a pessoa planta para ir caindo em ruína. Não tem meio termo. E isso não é terrorismo gospel. É o que está aqui. Feliz e abençoado o homem que se mantém constante no temor do Senhor. Mas o que endurece o coração cai em ruína. Vamos orar. Não esqueça que é preciso manter constância. Só quero ler aqui rápido mais um versículo. 2 Timóteo, lá no Novo Testamento. Timóteo era um pastor, um jovem pastor, abençoado, fiel. O apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, 2 Timóteo 3:5. Ele escreveu lhe dando orientações. Diz assim:
Eu não vou ler tudo, que vai demorar um pouquinho. Deixa eu ver se dá para ler um pouquinho ou se tem que ler tudo. Os males e as corrupções dos últimos dias. Eu vou ler tudo para não ficar fora do... Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, afeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo toda forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. Depois ele diz: pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Paulo escreveu falando sobre uma série de situações que ocorrem no mundo, no meio das pessoas incrédulas, mas ele também fala das pessoas que aprendem sempre, mas que não chegam ao conhecimento da verdade. Então é muito importante, olhe um pouquinho para mim, que a gente venha lembrar disso, que não basta só ficar ouvindo, aprendendo. É preciso colocar em prática. Então, quantos cristãos ouviram, olha, seja fiel, mantenha-se constante, lute, cuide da sua vida espiritual. Ouviram todo tipo de pregação. Aprenderam, ouviram muito. Mas eles não chegaram ao conhecimento. E não só as pessoas incrédulas às vezes têm a oportunidade de ouvir e não chegam ao conhecimento da verdade. Existem também aqueles cristãos que eles estão ouvindo também bastante, mas muitas das vezes eles não chegam ao pleno conhecimento. Eles estão dormindo, estão cegos, estão... Olha, busque, lute, cuide da sua vida espiritual, que você possa se manter com Deus, não perca a sua salvação, mas às vezes entra por aqui e sai por ali. Então nós temos que fazer oração, buscar a presença de Deus. Fiquem de pé, por favor. Vamos falar com Deus. Feche os seus olhos, por favor. Vamos falar com Deus. Feche os olhos. Toda luta tem sempre no final uma vitória. Jamais declare, aceite sua derrota. Quem ama não desiste. vai até o fim. Vai até o fim. Acredita. Ainda que as dores sejam fortes, ainda que os problemas te sufoquem, para tudo existe uma solução. Toda luta tem sempre no final. Toda luta tem sempre no final uma vitória. Jamais declare, aceite sua derrota. Quem ama não desiste. Quem ama não desiste. Vai até o fim. Vai até o fim. Acredita. Ainda que as dores sejam fortes, ainda que os problemas te sufoquem, mas para tudo existe uma solução.
Por favor, feche os seus olhos e fale com Deus. Neste mundo existem pessoas que muitas das vezes ouvem bastante a palavra de Deus, mas que não chegam ao pleno conhecimento da verdade. Mas dentro de muitas igrejas também existem muitas pessoas que estão, às vezes, até se enchendo de teorias, que aprendem muito a respeito do que está escrito, mas que também não chegam ao pleno conhecimento da verdade. Muitas das vezes, o tipo de vida que vivem demonstra que elas jamais chegaram ao pleno conhecimento da verdade. Ou plantamos para ser e continuar sendo felizes e abençoados por nos mantermos constantes no temor de Deus, ou se endurece o coração e se cai em grande ruína. Os exemplos, infelizmente, são muitos, de pessoas que estiveram na presença de Deus, que receberam benefícios da parte de Deus, que até foram usadas por Deus, mas elas não foram constantes na vida com Deus. Não houve constância na fé, no amor, na esperança, na obediência, no temor, na vida de oração, em congregar, em fugir do mal. Não houve constância. Elas permitiram que a fogueira que havia dentro delas fosse apagando, enfraquecendo, e antes até de apagar, elas já estavam em ruínas, porque não foram constantes na vida com Deus. Ouvimos a palavra de Deus. Caleb se manteve constante, perseverante em seguir a Deus. E a conquista de Hebrom é um símbolo daquilo que tem que ocorrer com o cristão. A sua constância, a sua perseverança na vida com Deus o levará a conquistar a entrada no reino dos céus, o levará à conquista
da vida eterna na presença de Deus. Mas é preciso que exista constância na vida com Deus. Fale com Deus se você tem sido constante realmente. Agradeça ao Espírito Santo e peça para Ele lhe fortalecer para que você continue constante na sua vida com Deus. Caso você esteja sendo inconstante no que se diz respeito à sua vida espiritual, agradeça também a Deus, porque é como se Ele estivesse lhe alertando e dizendo: mude, para que você não caia em ruínas como outros caíram. Ó Senhor Deus, te agradecemos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, porque o Senhor fala com aqueles que querem lhe ouvir, porque o Senhor é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade. Não estamos em busca de uma terra física, literalmente falando. Queremos a vida eterna na Tua presença, e para isso precisamos perseverar até o fim, e para isso precisamos ser constantes, sobretudo na nossa vida espiritual. Abençoe, Senhor, venha sobre o Teu povo e abençoe o Teu povo. Responda a oração daqueles que estão Te buscando, falando contigo. Há pessoas constantes na vida espiritual. Há pessoas constantes na sua vida de oração, de obediência, de fé, de temor, de amor, de esperança, de confiança. Mas há pessoas que têm vivido, Senhor, nessas condições. Começam e largam, iniciam e não terminam, e se esquecem que quem vive assim caminha para a ruína, e não é isso que o Senhor quer. Oh, nós Te adoramos, nós Te glorificamos, porque o Senhor é o nosso Deus. Toda luta tem sempre no final uma vitória. Jamais declara aceite sua derrota. Quem ama não desiste, vai até o fim. Acredita, ainda que as dores sejam fortes, ainda que os problemas te sufoquem, para tudo existe uma solução. Toda luta sempre no final uma vitória. Jamais declara aceite sua derrota. Quem ama não desiste, vai até o fim. Acredita,
ainda que as dores sejam fortes, ainda que os problemas te sufoquem, pra tudo existe uma solução. Toda luta, levante as mãos e cante. tem sempre no final uma vitória. Jamais declare, aceite sua derrota. Quem ama não desiste, Vai até o fim. vai até o fim. Acredita. Acredita, ainda que as dores sejam fortes, ainda que os problemas te sufoquem, pra tudo existe uma solução. Agradeça a Deus de todo o coração. Peça a Ele para renovar as suas forças, vir ao seu encontro, porque Ele prometeu dizendo: buscar-me-eis e me achareis. Quando buscamos de todo o nosso coração, Ele se deixa achar por nós. Está escrito que me busca, me encontra, alcança a vida e o meu favor. Ó, nós te glorificamos. O Senhor é Deus. O Senhor é a razão da nossa vida. O Senhor é o nosso Deus. Engrandecido seja, Senhor, o teu nome. Que todos possam dar ouvido à tua voz. É o que desejamos, é o que pedimos. E que haja, Senhor, constância na vida espiritual acima de tudo. Constância na fé, no amor, na oração, no temor, na obediência, na confiança em Ti, na esperança. Que haja constância em buscá-lo e que o Senhor cumpra a sua palavra, tornando-os bem-aventurados a cada dia. Nós te agradecemos de todo o coração. E os que creem digam assim seja. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Podem sentar. Sentar só um pouquinho, se você quiser. Eu só esqueci aqui um versículo. Mais um no livro de Timóteo, se você quiser depois meditar nele. Timóteo, 1 Timóteo 6,11. Tu, porém, homem de Deus. Ele era um pastor jovem, mas um homem de Deus. Foge dessas coisas. Antes Paulo estava falando dos falsos mestres, pessoal voltado para ganhar dinheiro, tirar dinheiro, enganar, uma série de coisas. Ele disse: tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Amém? Então, é muito importante a gente dar ouvido à palavra de Deus. Lembrar que lá fora tem gente ouvindo a palavra de Deus, televisão, internet, tem uns meios. Gente que está na incredulidade, está até aprendendo, está conhecendo no sentido teórico, mas que nunca chega no pleno conhecimento da verdade. Por isso não abrem o coração.